Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Trago saudação de paz e estou continuando uma série de testemunhos sobre cura, milagres e maravilhas. Mas hoje eu quero trazer um testemunho diferente dos demais que eu quero colocar aqui nesses vídeos que Deus colocou ao meu coração para transmitir aos senhores. Antes de eu me converter, eu não era cristão, eu tinha como as demais pessoas, os nossos santos devocionais. E eu fiquei sabendo que na agricultura tinha uma santa chamada Santa Teresa, para se ver, ela é a padroeira de lá da região, município de Ribeira do Pombal, na Bahia. E aí um dos meus animais morreram, e eu ofereci, eu rezei, eu fiz tudo que eu podia fazer, e ela não foi capaz de salvar ou de curar aquele meu animal. Então eu comecei a perder a fé daquilo, tendo em vista que haveria uma guerra. Meu avô não era católico, e a minha avó, ela tinha as suas devoções. Mas eu não quero incriminá-los, eles não. Só quero dizer uma coisa, antes de ser cristão, eu era batismado, crismado, consagrado, apresentado, feito primeira comunhão, tudo que vocês imaginar na igreja católica. E ao chegar na cidade de São Paulo, aos meus 18 anos, ainda antes dos 18 anos, eu me dedicava fielmente à igreja católica, lendo Bíblia, celebrando missa com o padre, e aquilo me veio uma vocação, um desejo de ajudar as pessoas. E lá dentro da igreja católica, eu acreditava tanto que era real aquilo, que eu orava, na linguagem do cristianismo, oração, por aqueles que chegavam perturbados dentro da igreja católica. E pela fé, Deus fazia maravilhas ali. E aí eu queria agora ser padre. E entrei para o seminário católico, chamado Padre de Sion. E o seminário católico, o qual também tinha outras matérias, e era hóspede do seminário dos Servos de Maria. Servos de Maria, na Rua do Fico, número 100, no Ipiranga. E dos padres da Ordem dos Padres de Sion, Rua Lino Contínuo, número 1520, alguma coisa assim. Lá no Ipiranga também, em São Paulo. E quando eu estava me dedicando 100% à Igreja Católica, eu acreditava que nada era superior à fé católica. Mas eu lendo a Bíblia Sagrada, eu comecei a entender que a Bíblia era a verdade e não a igreja era a verdade. O Senhor, por sua misericórdia, me abriu os olhos. E eu tinha um terço e eu rezava dia e noite. Todos os dias eu rezava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Mas eu não estava feliz, ao contrário, meu coração sentia uma angústia, eu estava vazio, tinha um buraco negro dentro de mim e eu precisava preencher aquilo. E somente com a graça de Deus, isso é o vazio que todo homem tem, que é necessário a graça de Deus para preencher as nossas lacunas no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Com isso, meus queridos irmãos, eu fui falar com o padre, e o padre, ele me deu vários conselhos, mas não foi suficiente. E eu lendo a Bíblia, eu propus no coração de não mais adorar a imagem de escultura. Conversei com o padre, paróquio da Igreja Santa Ângela, lá em São Paulo, ele, padre Oswaldo, ele sentou comigo e ficou assustado. Disse: meu filho, mas que pecado é o seu? Disse: seu padre, ou eu vou virar crente, ou então eu tenho que ser padre, porque eu não concordo com muitas coisas da Igreja Católica. Por exemplo, adoração de santos, essas coisas eu não concordo. Ou veneração, do jeito que se queira interpretar, eu não concordo. E o padre, muito honesto, me disse: olha, filho, você está certo, não é correto, não é verdade que devemos adorar imagem de escultura. Adorar somente a Deus. Grande homem, honesto, por ser um padre, padre Oswaldo, hoje já não está mais conosco, né? Já faleceu, mas o padre Oswaldo
era um grande homem honesto. Tendo em vista que eu comprava cigarro, charutos e conhaque para ele, ele bebia, eu não bebia, mas era um homem honesto. Meus amigos, meus irmãos, e por 3 vezes o Senhor me apareceu ainda na Igreja Católica, eu estando na Igreja Católica, e o Senhor me chamou para sair da Igreja Católica. Primeira revelação que eu tive em sonho, quando o Senhor Jesus Cristo aparecia e dizia para mim que eu precisava acreditar na Bíblia e não nos ensinamentos pagãos da Igreja Católica. Segunda vez, quando o Senhor me apareceu, eu vi o mundo pegando fogo, numa revelação, em um sonho, fogo nos 4 cantos do mundo, e o Senhor Jesus Cristo vinha, me pegava e me salvava e dizia para mim assim: meu servo, saia daí. É o que está escrito no livro de Apocalipse 18, sai dela, povo meu. E na terceira revelação que eu tive com Deus, também em sonho, quando o Senhor Jesus Cristo me apareceu e me chamou por 3 vezes, mas eu não dei crédito, e aí ele me pegou assim e saiu me levando. O que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas, irmãos, que é fácil de se converter, mas tem pessoas que tem que ser a intervenção de Deus. Somente Deus para salvar uma pessoa quando ele está na cegueira da Igreja Católica, da idolatria e de tantas outras falsas religiões, pseudo-religião. É como está escrito na Bíblia Sagrada, que quando Adão peca, ele faz roupas de folhas para ele, para cobrir as suas vergonhas. Roupas falsas. Essas falsas religiões é aquela roupa de Adão falsa. Vocês podem ter certeza que não tem como nós, como cristãos, servirmos a Deus e as idolatrias, a imagem de escultura. E eu servi como seminarista à Igreja Católica por quase 3 anos, mas o Senhor me abriu os olhos e umas 3, 4 visitas que eu fiz numa igreja evangélica, o Senhor Jesus Cristo me salvou. Eu ouvi a voz de Deus e o Senhor me resgatou, lendo a Bíblia Sagrada, parei de rezar o rosário, de rezar para os mortos e comecei somente a orar a Deus, somente falar com Ele. Isso eu dobrava as madrugadas, virava noite em oração e o Senhor teve misericórdia da minha alma, me resgatou pela sua infinita misericórdia. Com isso eu fecho meu testemunho dizendo que eu estudei para padre, com o objetivo de honestidade sincera, de me livrar da idolatria e da falsidade. E o Senhor, por sua misericórdia, me resgatou e hoje sirvo a Deus em espírito e verdade. Que Deus, nosso Senhor, abra o seu entendimento, que o Espírito Santo penetre na sua vida e lhe dê luz, entendimento para servir a Deus sem hipocrisia e sem falsidade. Pai Santo, em nome de Jesus, cuida da vida desse que está assistindo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.